Bom, dando continuidade a essa questão dos tipos de seções, né, que a gente tem dentro de uma barragem, a gente já falou um pouco sobre a seção homogênea, falamos da seção mista, né, a seção homogênea, dando uma revisão, né, é aquele tipo de seção onde basicamente eu tenho só um tipo de material, né, que geralmente é o solo compactado, sendo ele o mais impermeável possível. E eu tenho um elemento de drenagem, que comumente se tem um filtro vertical e o filtro vertical liga-se a um filtro horizontal, e aí eu consigo levar esse filtro horizontal praticamente até o final do meu talude de jusante. Né? E aí vai desaguar numa trincheira drenante ou num dispositivo de drenagem mais comum, poços e sistemas de drenagem, mais convencional. Além disso, eu tenho um outro tipo bastante importante aqui, principalmente para a nossa região, que é a seção mista. Então, a seção mista, ela é caracterizada, primeiro, por ter um misto de materiais diferentes, né? Então, possivelmente, eu tenho ali um solo fazendo a função do elemento de vedação, o elemento impermeável, e eu tenho o enrocamento e as transições com material granular. Então, só aí eu já tenho praticamente 3 materiais de granulometria diferentes. Além disso, eu ainda continuo tendo filtro de areia, e aí, dependendo da configuração da seção mista, esse filtro ele vai ser inclinado, ou ele vai ser vertical, né, ligado a sempre um horizontal. E tem situações onde a seção homogênea, dentro de um barramento, desculpa, eu tenho os dois tipos de seções, né, seção homogênea e seção mista. Então, aqui é um exemplo, né, de um tipo, desse tipo de barramento, onde eu tenho as duas seções, sendo aqui onde tem esse anteparo azul, para o lado esquerdo, eu tenho um barramento de seção mista. Se a gente conseguir observar, eu tenho aqui a tomada d'água, que é uma região de concreto, onde já foi elucidado que essa região de concreto, geralmente, ela está assentada em fundação rochosa. Então, aí já abre uma precedência para essa região ter rocha, o que é possível de se instalar, né, e mais adequado de se instalar uma seção mista, onde a gente pode observar aqui, eu tenho um plano de enrocamento, né, o meio com o núcleo argiloso, e essa região aqui com o enrocamento novamente. Isso, gente, só é possível se estabelecer de maneira segura quando essa fundação ela é competente. E um exemplo de uma fundação competente é quando é uma fundação em rocha, né, com resistência, com falhas, se existir falhas, que essas falhas sejam tratadas, né, e aí eu consigo, sim, executar esse tipo de barramento, né, esse tipo de seção nessa região. Outro detalhe importante e relevante é que essa seção mista, ela é como se abraçasse essa tomada d'água. Então, é uma região crítica por ter materiais diferentes. Por exemplo, tenho a tomada d'água aqui, que é um elemento de concreto, e eu chego a encostar o solo nela. Então, por ser uma região crítica, esse abraço que vai além aqui desse limite, esse abraço é bastante interessante de se fazer, né, com essa rocha, dando mais estabilidade, tá? Porém, a partir dessa coordenada aqui, eu começo a ter uma fundação que ela já não é em rocha, ou então a rocha está numa posição muito ainda inferior em termos de cor. Ou seja, tem que se executar muita escavação comum, que é a escavação em solo, para poder chegar à rocha. Então, tornando a escolha, né, pela seção mista inviável, porque se vai gastar muito. E aí, lança-se mão de seção homogênea, desse ponto até a ombreira aqui, tá? A gente já viu que uma barragem, pelo menos, vai ter aqui uma ombreira, tá? Porque no outro caso, a ombreira aqui já seria um exemplo, a tomada d'água. Esse tipo de seção mista, gente,
até recorrente na nossa região, principalmente quando se tem fundação em rocha, porque possibilita a nossa região, que tem um ciclo hidrológico, né, um regime hidrológico bastante acentuado para a chuva, como ela lança a mão de grande volume de enrocamento, eu consigo executar esse enrocamento durante o período chuvoso, que às vezes dura até 6 meses. Porque a rocha não há problema algum de ser executada durante o período chuvoso, diferentemente do solo, porque o solo, um dos parâmetros, né, para se ter uma boa resposta em termos de permeabilidade, é a umidade que o solo é compactado. Então, se o solo está ali recebendo tanta água, ele vai sair da umidade especificada. Então, se torna inviável executar durante esse período chuvoso. Assim como essa seção homogênea inteira. Por quê? Porque praticamente na seção homogênea a gente lida com o quê? Com solo compactado e filtro de areia. Tá? Então, aqui é um exemplo real, né, do que aconteceu nessa barragem. E aqui a gente vai ver uma foto, né, justamente dessa interface da seção mista para a seção homogênea. Se a gente for perceber, aqui eu tenho um elemento de concreto, que aqui é a região da tomada d'água, que futuramente, no caso, já se tem, né, o reservatório, né, o reservatório de aproximação da tomada d'água. Aqui eu tenho um muro, nesse caso é o muro lateral esquerdo, porque se o fluxo está nesse sentido, essa barragem aqui é a barragem de fechamento esquerdo, né? E você observa o contato direto aqui do solo com o concreto, uma região crítica, né? Observa também, olha, a região do abraço, olha como o enrocamento chega a abraçar essa região do muro, né? E aqui, ó, uma linha fictícia, né, dividindo a seção mista da seção homogênea, porque a seção homogênea é aquela seção onde eu vou ter praticamente só o solo compactado. Tá? Uma pergunta relevante, mas sempre nessa região a gente tem que ter seção mista. Se a gente puder escolher sim, é melhor. Né? Por quê? Porque primeiro tem a questão que se aqui tem rocha, se aqui tem elementos de concreto, certamente foi assentado na rocha. E, consequentemente, olha como eu estou falando, é verdadeiro. Aqui é um canal de fuga praticamente sendo escavado para chegar na rocha. Essa região é uma região dotada também de fundação em rocha, o que possibilita e aumenta as chances de se escolher uma seção mista. Tá? E para a nossa região, sendo mais enfática, é importante ter seção mista, porque durante o período chuvoso vai se fazer o quê? Se eu não posso mexer com terraplenagem, se eu não posso mexer com solo, vai se mexer nesse plano aqui de enrocamento, tá? Onde o volume é bastante elevado. Então, tanto de um lado quanto do outro, né, que no caso é a barragem de fechamento direita, foi seção mista, porque houve um estudo de viabilidade, verificou-se que a fundação em rocha, que tem rocha suficiente para executar esse tipo de barramento, então foi feita a barragem de seção mista. E para cá, barragem homogênea. E agora a gente vai para a barragem de enrocamento com face de concreto, que também faz parte aqui do nosso programa, né? E quando eu vejo assim que vem a primeira pergunta, né? Quando é indicado que eu vá usar essa barragem de enrocamento face de concreto? Bom, principalmente, gente, quando eu não tenho solo na região onde vai ser a barragem. Nossa, mas não tem solo? Sim, gente, em muitos locais até eu tenho solo, mas o solo tem alguma patologia. Ou é um solo expansivo, ou é um solo colapsível, ou é um solo mole, que não dá para usar como material de construção para executar uma barragem. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que eu tenha rocha, né, que eu consiga extrair rocha dali. Então, a rocha, né, por meio de detonação e posteriormente blitagem, eu transformo ela em enrocamento. Enrocamento é aquele material que foi blitado ou só detonado, que já fica no tamanho que a especificação recomendou ali, né, que geralmente vai de 60 a 1,20 m ou até 2 metros de tamanho ali, aquele
aquele material de enrocamento. Existe, claro, toda uma faixa granulométrica a ser atendida. E aqui, como segundo, é justamente isso que eu falei, quando há grande quantidade e qualidade de rochação para usar como enrocamentos e transições. Porque vamos entender, não é porque não tem solo nesse tipo de barragem que eu tenho que colocar em contato o enrocamento com o concreto. Mais uma vez tem que prevalecer o transicionamento. Então, entre o concreto e o enrocamento, que são aqueles grãos, né, aqueles fragmentos enormes de rocha, eu tenho que ter um material ali intermediário, que no caso são as transições. Uma premissa também para se fazer esse tipo de barramento é que a fundação ao longo de todo o eixo tem que ser de rocha. Gente, imagine o peso que essa estrutura vai ter, né? Enrocamento com face de concreto. É muito difícil um solo aguentar, né? Todo esse recalque, porque eu vou estar colocando muito peso ali em cima. Então, é importante que seja de rocha, né? A fundação em rocha. E também, ela muitas vezes ela é escolhida, principalmente nos últimos anos, por ser de rápida execução comparada à barragem de terra. Gente, barragem de terra, primeiro, na nossa região, é só em período seco, né, período que não esteja chovendo, ou em outras regiões da mesma maneira, né? O enrocamento pode cair chuva, sol, qualquer coisa eu consigo executar, né? O concreto tem as suas peculiaridades. Então aqui, gente, é uma seção típica de uma barragem de enrocamento com face de concreto, onde toda essa região aqui tem esse enrocamento, e como eu falei, eu tenho uma zona aqui que é executada a transição, né? É um elemento granulometricamente intermediário entre o enrocamento e o concreto. E, por conseguinte, se tem aqui a laje de concreto, por isso que se chama face de concreto. O que é importante? Uma barragem, ela não nasce já assim, né? São camadinhas. Então, vem aqui e executa uma camada, né, de 1 metro e meio de enrocamento. Faz-se a transição, concreta-se a laje. Tá? Acabou. Lança-se novamente uma camada de enrocamento, transição e a laje. Isso é um método construtivo que existe, tá bom? Um elemento bastante importante também é o que a gente chama de plinto, né? Que é como se fosse um reforço aqui da fundação para se tornar competente a execução dessa laje aqui. Aqui, o reservatório, né? Então, essa região aqui é a montante. E como eu tenho aqui oscilação do nível d'água, eu tenho um material também competente para assegurar que não vai ser danificado essa região do barramento, tá bom? Aqui é um exemplo, né, de barramento, de enrocamento face de concreto, que é foz de areia, tá? Então, aqui eu tenho justamente a face de concreto, que são placas, é uma laje de concreto que recebe toda essa pressão de água e oscilação, e o miolo desse barramento é enrocamento. Então, aqui eu não vou ter solo argiloso, eu não vou ter filtro, né? O que eu tenho, que dá para ver, é a laje, certamente tem uma transição, e aqui o enrocamento, tá? E por que foi interessante fazer? Primeiro, a largura, que o tipo de vale, né, me permitiu isso. Certamente, quando eu estava vendo rocha aqui, né, é uma região onde o leito rochoso está aflorado, e aí foi possível executar esse tipo de barramento, enrocamento com face de concreto, tá bom? A barragem de concreto, né, que é um outro tipo de barragem que pode sim ser projetada. É indicada quando o reconhecimento de campo garantir na área selecionada a existência de rocha-sã e com compressibilidade pequena ao longo de todo o eixo, já que estas exercem maiores pressões na fundação a pequena profundidade. Então, aí eu já tenho que ter rocha também sã competente em termos de compressibilidade,
E a estabilidade nesse tipo de barragem é garantida principalmente pelos esforços da gravidade, ou seja, o peso desse barramento é que vai dar a estabilidade. Então, aqui é uma seção típica de barragem convencional, a mais conhecida, né, que é convencional a gravidade, onde eu tenho o NA de montante, nível d'água montante, eu tenho sempre uma altura de borda livre aqui, ou seja, como esse nível d'água é máximo, jamais ele vai chegar nessa outra cota aqui. Geralmente se coloca pelo menos 1 metro a 1,5 metro aqui de folga. Esse NA máximo, ele é calculado de acordo com as séries históricas, pelo menos dos últimos 100 anos, e se faz uma projeção de 1000 anos, se vai cair uma chuva nos próximos 1000 anos, né? E aí se fixa esse valor aqui de NA máximo, tá bom? Aqui eu tenho o elemento de crista, tá? E aqui eu tenho o talude de jusante. Bom, esse talude de jusante, ele necessita ser dimensionado para verificar qual vai ser essa inclinação aqui. Alguns detalhes construtivos, né? Ali a gente falou de um concreto convencional, mas também eu posso lançar mão do concreto compactado a rolo, né, que é o CCR. Também um tipo de barragem de gravidade, né? O consumo de cimento também é algo importante a se avaliar, e o equipamento de compactação, tá bom? Aqui é um exemplo desse concreto compactado a rolo, né? Essa região somente aqui que foi feito esse miolo, até certa cota também que ele foi executado, porque na região onde oscila o reservatório, ali já se usou concreto convencional, porque o CCR, apesar dele ser um material bom para cá, para essa região, a permeabilidade dele não é tão baixa, né, quanto um concreto convencional. Então, se usou-se mais no miolo, que a gente observa, chega um caminhão, descarrega o CCR, e já vem um trator aqui espalhando, e um rolo compactador muito semelhante ao rolo de terraplenagem, vem compacta, tá? Camadinhas também. Aqui mais uma foto mais abrangente, né? Então é um processo executivo bastante ágil. Tá? Aqui uma foto de onde é que está tendo essa compactação a rolo. Então o miolo aqui dessa região toda foi feita com CCR até certa cota, e depois e esse fechamento todinho é com concreto convencional também, né? A gente pode observar a região toda aqui da fundação em rocha, por isso que possibilitou que essa região da tomada d'água, casa de força, fosse executada aqui. Assim como, lembram lá da barra de fechamento esquerda? É essa aqui, ó, né? Porque é uma região também com fundação em rocha, né? E a partir de certo momento, vocês podem observar que a fundação está em solo, então foi feita a barragem homogênea, tá? E aqui, olha, tá? Que eu faço o fechamento dessa barragem homogênea, aqui nesse ponto, tá bom? Então, gente, era isso que faltava, tá? Para completar. E aí eu finalizo essa parte de sessão típica, e semana que vem vai ter aula, né, gravada sobre projetos e desenhos de barragem. Então é isso, muito obrigada, eu vou interromper agora a gravação.